Oi, gente, vamos continuar nosso estudo do Apocalipse, tá bom? A gente parou no capítulo 1. Gente, eu não sei se vocês viram um comunicado que eu deixei nesse meu Facebook, através do Facebook do meu esposo. Não sei se vocês leram que eu escrevi. Eu disse que eu não estava conseguindo entrar mais no Facebook, só que eu tenho outro Facebook, tá? Por sorte minha, eu tinha outro também, né? E aí eu posso continuar gravando e vou dar um jeito de jogar os vídeos para esse Facebook que eu tenho um costume de postar, tá? Então, só para vocês ficarem ligados. Eu não estava postando esses dias por conta disso e também de uma gripe que eu peguei e eu estava esperando melhorar. Então, vamos lá, nós fizemos o capítulo 1. Então, no capítulo 1, gente, a gente viu, né, que tinha 7 castiçais. Eu botei aqui uma aqui, coloquei uma aqui, como se fosse o próprio Jesus, né, com as características que o capítulo 1 dá dele, como João viu a visão dele, e mais 3 aqui. Então, formam 7, que eu botei. Isso aqui é chamado de lâmpada, tinha azeite dentro, tá? Isso não podia ser apagado de jeito nenhum. Ficava dentro do tabernáculo. E por que não podia ser apagado? Porque isso representa o Espírito Santo, só que a gente vai ver isso nos capítulos que se seguirão. A confirmação que as 7 lâmpadas são 7 espíritos, tá? Mas eu não coloquei nada aqui ainda, tá? Os que a gente já viu no capítulo 1, aí eu repeti aqui, né? Ele tinha 7 estrelas na destra, né? Se ele tá virado para mim, a destra dele é essa de cá. Então, ele tinha 7 estrelas. Isso fala no 1,16. E a resposta está no 1,20, dizendo que essas 7 estrelas são 7 anjos, que posteriormente a gente vai compreender que significa que anjo é o corpo de Cristo, que está ligado com a cabeça e que é a igreja, né? Porque Cristo é assim, daqui para cá é a igreja, né? O corpo, né? Todos juntos, ligado na cabeça dele, né? Ele é o que pensa, ele é que comanda o corpo, né? Aquele corpo que se permite ser comandado, tá, gente? Então, a gente vai compreender, deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho. Quem já fez o estudo comigo, viu isso aqui. A gente vai passar por essa passagem aqui, ó. Tem 7 anjos, né? 7 anjos. Ele não tá com 7 estrelas e não chamou de 7 anjos? Então, são 7 anjos, significa os 7 tempos da igreja aqui na terra, cada anjo por um tempo. E a gente vai compreender esse desenho aqui. Então, aqui é como se fosse o corpo de Cristo ou igreja, a espiritualidade do corpo todo, digamos assim, a espiritualidade. Aqui é a igreja, aqui é a espiritualidade, e aqui é a igreja, a taça, tá? E essa taça aqui está derramando o que não presta que está dentro dela, ou seja, o que vai sair de ruim de dentro da igreja e vai ser derramado na terra. Terra, horas, pessoas que vão se perder, e horas é pessoas que vão se salvar. Como nessa taça a espiritualidade da igreja está tirando da igreja o sangue ruim e derramando na terra, logo a gente entende que neste momento essa terra aqui está representando o povo que vai se perder. Então, os pecados dela, né, o sangue, porque quem não foi lavado pelo sangue de Cristo vai ficar no seu próprio sangue. Aqui é o próprio sangue ruim, que significa pecado, que vai ficar, né, que vai ser derramado na própria pessoa que vai se perder. Mas quando chegar no capítulo, eu explico isso melhor, porque a gente vai passar por aqui. Quem fez o estudo comigo, do Apocalipse todo, deve estar lembrado disso aqui que eu expliquei. Mas é assim, não tem como a gente explicar um capítulo e não tocar num assunto de outro, porque, como eu falei, está tudo interligado.
Então, de qualquer maneira, já estou facilitando para você entender, tá? Então, esses 7 anjos, eles não são anjos do céu, literal, eles estão como figura no Apocalipse, cada anjo por um tempo da igreja, tá? Não se preocupem que as explicações vão se aprofundando, tá, gente? Então, aqui a gente já viu que na destra dele tinha 7 estrelas, isso está em Apocalipse 1,16, e no Apocalipse 1,20 vai revelar que são 7 anjos, e eu já expliquei que é corpo. Aqui é a igreja, né? A espiritualidade dela, a igreja, e aqui é Cristo que está ligado. Então, aqui 7 castiçais de ouro, está no Apocalipse 1,12, significa 7 igrejas, Apocalipse 1,20. Gente, se vocês repararem, é tudo a mesma coisa. Aqui, as 7 estrelas é a espiritualidade da igreja, os castiçais são a igreja, o Espírito Santo não pode apagar da igreja. Aquele que é igreja, de verdade, não fica sem o Espírito Santo, por isso que essas velas, né, as lâmpadas, eles chamavam de lâmpadas, não podiam ser apagadas. Era dia e noite, eles tinham que ficar prestando atenção no azeite para que a lâmpada não apagasse. Porque aquele que está em Cristo, a lâmpada não apaga, tá? Então, eu já expliquei para vocês também, né? A roupa, vestes santas, vestes compridas, os pés com latão, se eu não me engano, né? Polido, né, que reluzente, que a gente sabe que são a pureza dos pés, os caminhos por onde a pessoa anda. Os caminhos que se refere, os caminhos dos quais a pessoa pregou o evangelho, andou com o caráter, né, com o caráter, como é que se diz? Com o caráter igual de Cristo. Então, os pés também representam isso, tá, gente? Aqui é a parte do coração, que está aqui como se estivesse blindado por uma faixa de ouro, né? E deixe-me ver aqui os cabelos brancos, que significa pureza, significa justiça, santidade, os olhos de fogo, aquele que não admite o pecado, não tolera ver o pecado, né? E deixe-me ver aqui. E a espada, que a gente vai ver, espada aguda de 2 fios, que tá Apocalipse 1,16, que significa espada que mata, que eu falei para vocês. Ela tem 2 fios, então ela corta aqui e corta aqui. Isso significa o quê? Significa que as pessoas que têm um encontro com esta espada aqui, que é a palavra de Deus, elas morrem de qualquer jeito. Ou se elas não condiz, a vida dela não condiz, porque de repente a pessoa pode se dizer convertida. Aí não segue nada das escrituras. Então, essa espada matou para a morte espiritual. Não que Deus queira isso, tá? Entendam. A própria pessoa que enfia a espada nela, digamos assim. E aqui, o outro lado da espada, né? Que significa... A espada significa a palavra de Deus. Né, em si, ela significa a palavra de Deus. E essa palavra de Deus tem 2 fios ou 2 gumes, que é a mesma coisa. Então, ou ela mata para a morte espiritual, ou ela mata para o pecado. A pessoa deixa de praticar o pecado. De qualquer maneira, a pessoa morre por essa espada, ou de uma forma ou de outra. E as referências está aqui, que ela é a palavra de Deus e que ela mata, você vai encontrar em Efésios 6,17, Apocalipse 19:15, falando que ele veio com a espada, né? Que aí as pessoas vão, como é que se diz? Mais ou menos assim, vou dizer com minhas palavras, aqueles que quando Jesus Cristo vier, não se encontrar de acordo com os mandamentos, com a vontade dele, se Jesus Cristo chegar e a pessoa estiver fazendo mal, né? Não entregou a vida a ele, não mudou de vida, então você vai perceber, por essas referências aqui, que essa espada vai matar esses. Então, Apocalipse 19:15, Apocalipse 19:21, Apocalipse 2:12, Apocalipse 16. Gente, lembrando, na medida que a gente vai encontrando, a gente vai acrescentando os versículos. Então, você vai lá na tabela e coloca todas essas referências aqui, tá?
Deixa eu ver aqui a tabela. A espada. Deixa eu ver em que local aqui eu coloquei a espada, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Senhor dos Senhores. A espada acho que tá mais pra cima. Deixa eu ver. Espíritos. Sacerdote, Senhor. 7 castiçais. Aqui a espada. Tá quase aqui no final, ó. Tá? Capítulo 1:16. Então, eu coloquei 2 referências nesse mesmo quadrado, porque as 2 estão no mesmo versículo, então eu não quis separar. Aí, ela tá aqui no primeiro, no segundo, né? O primeiro foi as 7 estrelas, que são 7 anjos. Aqui, espada de 2 fios, que saía da boca, o que significa ela? Palavra que mata. Isso eu falei para vocês no outro vídeo. Uns morrem para o pecado, outros para o espírito. Então, vocês pegam esses versículos todos que eu dei. Se ficou faltando algum, ok, eu coloquei tudo aqui dentro, tá? Então, isso aqui vai preenchendo. Gente, eu tenho certeza que se vocês fizerem essa tabela, vocês são capazes de fazer isso até sozinho. Agora, detalhe. A gente tem que ler Apocalipse várias vezes para ir encontrando um por um, tá? Na medida que a gente vai, e o cérebro da gente, ele vai se acostumando de uma forma que quando o tempo vai passando, você consegue enxergar mais rápido. Aí você vai acelerando e colocando. Então, assim, aqui a gente encerrou o capítulo 1. E eu quero lembrar vocês também que eu tinha feito essa tabela aqui da outra vez. Eu coloquei todos os 7, eu chamei de 7 do Apocalipse. Não tem 7 castiçais, 7 isso, 7 aquilo. Eu peguei todos os 7 e fiz essa tabela. Então, tudo que é 7 no Apocalipse, bora ver aqui, vamos recordar, ó. Começa com 7 igrejas, né? A primeira igreja começou. Eu botei Éden aqui, mas eu já expliquei para vocês que Éden era a terra toda. O que Deus fez foi plantar um jardim na terra, que Deus chamou de Éden, porque tanto o jardim como a terra eram perfeitas, então a terra era perfeita, era Éden. E o jardim ele plantou no Éden, do lado oriental do Éden, do lado oriental da terra. Eu botei isso aqui só para saber que a primeira igreja começou quando Adão e Eva pecaram. Porque Adão e Eva tiveram que ficar agora ligados, né, à cabeça de Cristo, a cabeça de Deus, né? Eles agora formaram um corpo junto com a cabeça depois do pecado. Porque se eles ficassem desligados, eles iam se perder. É a mesma coisa a igreja. Se a igreja se desligar, a cabeça vai se perder. Então, a igreja... Ó o vento. A igreja começou ali, a primeira igreja. As 7 igrejas estão representadas pelos castiçais e pelas 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que foi falado, né? Esmirna, Filadélfia, né? Laodiceia, todas essas igrejas. Ali foi igreja de verdade, as exortações foram de verdade, tá? Mas ela também as igrejas estão simbolizando os 7 tempos da igreja na terra. Então ficou assim, ó, né? Aqui foi as semanas, né, que a gente fez o estudo de Daniel e já vimos que a terra também vai passar em 7 tempos. E aí ficou primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja e assim sucessivamente. Aí vem primeiro espírito, segundo espírito. Não são 7 espíritos as lâmpadas? É o Espírito Santo conectado com o Espírito da igreja. Note que a lâmpada fica no castiçal e o castiçal é a igreja. E então aqui eu tinha colocado o que significa, né? Onde está Apocalipse 1:12, fala de 7 castiçais de ouro. Aí eu botei os 7 castiçais e aqui no final eu coloquei 7 igrejas, Apocalipse 1:20, tá vendo? Se você fizer isso, você vai conseguir, gente. Vocês vão conseguir interpretar o Apocalipse todo, sem precisar ficar ouvindo um e outro e ficar com a cabeça toda confusa, porque um diz uma coisa, outro diz outra. E quando o próprio livro do Apocalipse, a gente só precisa prestar atenção, que a gente vai encontrando as respostas.
tá? Então, é só para lembrar vocês que eu tinha feito essa tabela com todos os sets. Só que a tabela que eu estou fazendo agora não é dos sets. A tabela que eu estou fazendo agora é de todos os significados, de capítulo por capítulo, tá? E eu estou fazendo a mesma coisa, aonde a gente encontra a palavra que eu estou colocando aqui, o significado dela, e aqui, aonde a referência, né, no final, aonde eu encontrei o significado, tá? Cá é onde eu encontrei essa resposta daqui, que é o que significa isso aqui. Então, eu vou parar esse vídeo e aí a gente volta. Eu vou fazer uma linha mais grossa aqui, ó, porque eu vou aproveitar essa folha para dar continuidade, para não fazer confusão. Então, não esqueçam, quando vocês fizerem, de botar capítulo, 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 tudo aqui. Aí depois vem capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2 e só vai mudando os versículos, tá? Então, a gente se encontra no próximo vídeo.